Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tem 15 dias que a gente não se encontra, né? Tá tudo bem, né? Nosso evangelho da tarde de hoje, buscai e achareis. Capítulo 25, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Refletindo sobre as palavras do Evangelho que nos diz que precisamos fazer a nossa parte, porque mãos invisíveis sempre estarão postas para nos ajudar, com os nossos corações serenos, e elevando a todos os nossos irmãos, amigos, protetores, Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amoroso, e Joana, nossa amiga de todas as horas, a todos aqueles que nos amparam, protegem, inspiram e que são cuidadores da tarefa dos cursos da nossa casa. Antecipadamente agradecemos por estarmos juntos, reunidos, em nome dos ensinamentos do Evangelho. Que possamos fortalecer a nossa busca, que possamos bater na porta certa, para que se abram para nós os caminhos do autoconhecimento, os caminhos da cura, já que muitas vezes nos afastamos do tecido cósmico, que está sempre pronto a dar tudo aquilo de que precisamos para estarmos bem, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Fica conosco nesse encontro, graças a Deus. A gente vai brincar, tá? Só que assim, longe não dá. Então, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai precisar se organizar em grupos. A gente pensou em grupos de fileira. Percebeu, né? O quê? A parede. Ela está brincando comigo, né? Eu não posso ultrapassar ela. Percebeu, ela tá né? Pra a parede. eu não ir além do meu limite. Ainda tem que ter alguém que me castre. Está vendo assim? Estou pronta. É, né, Jana? Eu vou para outra sala mesmo, uma nova. Então... Ai, Jana! Ah, tem também? Ah, tá. Muito bom. Não, é bom que a cada dia uma novidade. Deixa eu jogar uma toalha em cima dessa câmera para ver se você vai pegar. Bom, gente, boa tarde. Então, o que a gente pensou? Em vocês encherem as fileiras, né? Por quê? Porque a gente vai precisar de grupos de trabalho. Então, se vocês ficarem muito longe uns dos outros, não vai dar para a gente conseguir fazer o trabalho, porque depois vocês vão eleger um representante de cada grupo, né, que vai ser o porta-voz do grupo, e a gente precisa juntar vocês. Então, independente de que fila, eu queria que vocês enchessem as fileiras. Exatamente. Não deixassem buracos nas fileiras, porque senão a gente não consegue fazer os grupos, tá? Pessoal, a ideia
é que a gente consiga fazer exatamente grupos de 6 pessoas, porque cada fileira, aqui desse lado tem 6 cadeiras, e aqui desse lado tem 5. Tem 6. Tem 6 contando com a da parede. Né? Ó, tem 2 aqui, tem um aqui. Porque eu não posso ter tantos grupos, porque depois, a hora que cada grupo for falar, você imagina, né? Não dá. Então, assim... Daninha, olha só. Mudem para cá, meninas. Pode ficar na parede também. Lá, ó. Ricardo, faz um grupo aqui com as meninas, Ricardo. Faz um grupo aqui com as meninas. E aí? Tem grupo ainda sozinho. Não, tem um grupo aqui com 3 pessoas. Ué, mas aí Tá tem faltando uma dúzia quase nessa fila. Alci, é você, né? Sabia. Juntaram? Ó, tem uma pessoa faltando ali. A Carmen não se incomoda com uma frio. Uma aqui, 2 ali, uma ali, uma ali. Entra num grupo aí. Nesse aqui que está mais vazio, olha. Senta aqui, do lado da Beth. Até porque a Carmen não se incomoda com frio. Tá ótimo. Depois vai chegar mais alguém, aí senta onde está faltando. Ok, beleza. Né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Tá bom, porque depois a gente vai falar e eu preciso que vocês façam. 1, 2, 3, 4. Vocês podem até conversar um pouquinho, se quiserem, para eleger um representante, né, do grupo, porque se a gente for todo mundo falar, não dá. Então, pelo menos ele vai passar um pouco do que aconteceu no trabalho que vocês vão fazer. Temos 8 grupos. 8. Hein? 8. 8 grupos. 8 grupos. Beleza. Então... Me dá os lápis também. Olha só. Quem tiver lápis, caneta... Oi? Eu vou explicar agora. Quem tiver lápis ou caneta, pega o seu, porque eu tenho só uns 20 e poucos, e aí não vai dar para todo mundo, mas a ideia é que cada um tenha um papel e um lápis. E o que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão escrever o nome de vocês nessa folha, tá? O nome completo é bom porque se tiver nome igual, não vai saber, na mesma fila, né? E vocês vão desenhar... Eu vou esperar todo mundo receber, senão vocês não vão dar atenção. Ô, farra. Eu não vou... Todo mundo... Senta aqui, por favor, na filinha deles, que a gente está fazendo um trabalho em grupo para você não ficar de fora. Ou aqui, ou ali. Então, todos prontos? Alguém está precisando de mais alguma coisa? Mais um lápis aqui, Jane. Olha, eu não vou dar muito tempo para o trabalho, porque quanto menos tempo eu der para vocês pensarem, mais do inconsciente brotam as formas que a gente precisa, tá? Então, eu vou falar, vou dar 2 minutinhos só para vocês fazerem, e a gente vai fazendo dessa forma. Então, o que vocês vão fazer, já escreveu o nome, todo mundo bota o nome no papel, o seu nome, né? E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão desenhar um boneco, alguma coisa que represente
a vocês. Pode ser boneco até de palitinho, se vocês quiserem. Mas vocês vão desenhar o que mais representa vocês. E eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso. Mas só temos aqui 5 slides para terminar. Que vai falar de oração. E termina com o Pai Nosso. A gente pode fazer isso. Camila, desceu. Não, nossa pasta está aqui, mas a parte da psicologia espiritual do não está. Ela, não sei, ela passeia por algumas. E ela não fica no salão. Quem não conseguir fazer nada, não tem problema, tá? Parou, stop. Então, agora vocês vão pegar esse desenho, vão olhar um pouquinho para ele, perceber Para o próprio desenho, tá, pessoal? Desenho. Vamos olhar para o nosso perceber próprio como desenho. vocês se imaginaram, como vocês se viram. Olhar um pouquinho. E vão pegar o desenho e passar para o colega da direita. Não, olha só. Você passa para quem ficou lá na ponta. Olha só, quando chegar no final da fila, que é o final do grupo, passa lá para outra ponta. Isso. Tá? Isso. Betinha, o seu... Só ajuda aí a Betinha, passar. o seu passa lá. Não, é só desenho, só desenho. Todo mundo... Pessoal, todo mundo lembrou de botar o nome? Tem que botar o nome, é preciso botar o nome no desenho. Não, no seu, só no seu. Não, só o primeiro. Pronto. Agora vocês vão olhar para o papel que vocês receberam, olhar para o colega do lado e acrescentar alguma coisa desse colega aí. Olha só, pessoal, desenho. Olha só, pessoal, o que é isso? Nós não passamos o nosso desenho para o colega da direita? Então, nós pegamos o desenho de quem? Vocês podem até perguntar quem é quem, tá? Moçada, atenção. Vamos prestar atenção. Eu estou com o desenho de quem na minha mão? Isso, da esquerda, porque eu dei para a direita, eu estou com o colega da esquerda. Então, coloque no desenho dele alguma coisa sobre ele. Então, você está com o desenho do colega da esquerda. Uma coisa só, tá? Uma coisa só. D. Lembra que não é palavra, tá? É, não é palavra, é desenho. Você coloca aquilo que você estiver percebendo não é dele. Escrevendo. É desenhando. Moçada, é um trabalho para ser feito em silêncio. Sozinho. Não. Não. É para você acrescentar alguma coisa no trabalho do seu colega que você perceba que alguma ele tem coisa que você está perceba. É uma percepção. Olha só, se eu pegar o desenho da Jane, vamos dizer que ela me deu
Alô, moçada. Vamos dizer que ela me deu o desenho dela, tá? Eu olhei o desenho dela, olhei para ela, e ela não botou um óculos aqui. Vou botar um óculos aqui. Eu acho ela tão iluminada, vou desenhar uma luzinha na cabeça dela. Um monte de estrelinha assim, em volta, então uma auréola. Então, assim, é o que você quiser colocar, acrescentar nesse desenho. Mais uma coisa, tá? Moçada, o trabalho é individual. Acabaram? Passa de novo para a direita. Próximo. Vocês perceberam? A ideia é que... Alô? Moçada? A ideia é que a gente vai colocar a nossa percepção... Alô? Não. Não. Você vai pegar o do colega do lado. Isso. Olha só, pessoal. Alô? A ideia é que a gente consiga colocar a nossa percepção sobre todos que fazem parte do grupo. Então, o nosso desenho vai passar de mão em mão e o desenho do colega vai passar de mão em mão também. Vocês podem olhar para o colega. Tá claro isso? Tá? Olha, examina. Ninguém vai se sentir invadido hoje. Palavra... Só desenho, não. Palavra não. Hein? É a mesma coisa, só que com outra pessoa, com outro desenho. Quem é o desenho? Olha para quem é o desenho. Se tiver dúvida em relação ao nome, quem é fulano? É bom, a gente vai se conhecer. Não tem nada estragado, está tudo correndo bem. Exatamente. Do colega que é o dono do papel. Se eu pegar o desenho da Jane, eu vou fazer um desenho sobre ela. Se eu pegar um desenho do Ricardo, eu vou fazer um desenho sobre o Ricardo. Vamos embora? Se na hora que pegar o papel passa não lembrar... Passa para a direita de novo, o próximo. Não é raciocinando muito não, pessoal, é o que vem na cabeça mesmo. E ninguém vai ficar ofendido com o que foi desenhado, não. Fiquem tranquilos. Não é para pensar muito, não. Deixa vir, gente, deixa vir. Claro, é no desenho de todo mundo a gente tem que colocar a nossa percepção, pessoal. Só uma coisa para cada um. Próximo. Direita de novo. Vamos embora, trocando. Não, gente, não precisa rodar, tem que chegar no... As fileiras que estão mais curtas, quando chegar o seu próprio nome, dá uma parada, tá? Alô, moçada, prestar atenção aqui nessa orientação. Tem fileira que está com menos pessoas. Então, aquela fileira que estiver com menos pessoas, quando o próprio desenho chegar às suas mãos, dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Foi? Próximo, direita. Depois tem que lembrar, pode ser que eles não tenham elegido quem vai falar, tá? Eleito. Então, gente, deixa eu colocar já. Não, mas só Quem já voltou? Todo mundo já pegou o próprio desenho? Todas as filas? Então, tem alguém que não está ainda com o próprio desenho? Então vamos esperar só um pouquinho. Não vamos esperar não. Próximo. Quem já recebeu o seu, fica com o seu, tá? Quem já recebeu o seu, fica. Mas quem ainda não recebeu porque a fileira está maior, roda de novo.
Já recebeu? Aqui já está? Aqui está? Aqui também? Aqui também? Todo mundo com o próprio. Esse lado todo mundo já está com o próprio desenho. Deixa eu ver aqui. Todo mundo com o próprio? Aqui também? Todo mundo com o próprio desenho? Aqui já está todo mundo com o seu próprio nome? Todo mundo já está com o seu próprio nome? Não é para desenhar mais não, hein? Então, olha bem para o desenho que recebeu com o seu nome. Olha as coisas que foram acrescentadas. Vê se gostou, vê se incomodou. Dá uma olhada. Alô, moçada, é para olhar. Alô? E vamos fazer uma reflexão aqui comigo agora. Como foi que Deus criou a gente? Foi exatamente do jeito que a gente queria ser? Será que a gente acha que poderia ter mais alguma coisa? Será que a gente aceita o que Ele colocou no nosso desenho em todos os sentidos? Olha só, pessoal, nós vamos Vamos olhar refletir. para o nosso desenho. No nosso desenho tem os aspectos que nós colocamos e tem os aspectos colocados pelo grupo. Então, qual é a reflexão? É olhar para o desenho como ele está agora e pensar nessa pergunta que a Denise está fazendo para nós. Eu vou fazer 5 perguntinhas aqui. Repete a primeira, por favor. Na verdade, é uma reflexão a primeira, né? Para a gente se lembrar que Deus fez a gente e se a gente está satisfeito como a gente foi desenhado. Se a gente acha que está faltando alguma coisa, se a gente gostaria de ter sido desenhado de outra forma, né? E eu vou fazer as perguntas agora. Você ficou satisfeito com o seu desenho? Pode escrever. Alô? Olha, vou repetir a pergunta. Você ficou satisfeito com o seu desenho? É para ser sincero, tá, Depois gente? de tudo. Tanto o que vocês fizeram, quanto o que foi feito em cima, tá? Vou fazer a outra pergunta. O desenho está pronto? O desenho está pronto. Vou fazer a outra pergunta. O que Deus quer de nós, do jeito que estamos desenhados? O que Deus quer de nós, do jeito que estamos desenhados? É carro. Olha para o desenho. Se não souber, não tem problema. Tá? Próxima pergunta. Pessoal, vou precisar interromper. Honda Fit DUH 4566, cor prata. Renault Clio LQE 2701, preto. É dessa turma? Cuidado com o susto. É dessa turma? Essas placas desses carros são dessa turma? Não? A outra pergunta. Gostamos do que foi acrescentado? Gostamos do que foi acrescentado? E a última pergunta. As pessoas que convivem com nós influenciam no nosso desenho? As pessoas. Aí a gente está pensando na nossa própria vida. A gente está refletindo em cima da nossa vida, tá? As pessoas que convivem conosco influenciam no nosso próprio desenho? Vamos pensar, né? Elas acrescentam alguma coisa na gente? Foi?
Então, a gente agora queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Vamos fazer em voz baixa, porque a gente já sabe qual é o resultado. Mas, assim, um de cada grupo vai falar se alguém se sentiu muito incomodado, se alguém gostou do que fez. Alguma impressão que vocês acham que merece ser compartilhada com o grupo. Tá? Já tem? Já posso começar? Eu vou dar um minutinho só para vocês entrarem num acordo final, tá? Ok. E elege um do grupo para compartilhar com a gente. Ricardo, Taninha, conversem no grupo e elejam um para compartilhar com a gente, tá? Pronto? Oi. Tá bom. Vamos lá, gente? Senão não dá tempo da gente compartilhar. Vamos? Podemos? Então, vamos lá. Vou fazer por fila, tá? Moçada, vocês vão ficar por último porque ficam longe de todo mundo, para aprender a todo mundo sentar junto, para a gente poder fazer as nossas brincadeiras. Alô? Tá bom?
Então, vamos lá. Primeiro grupo, quem que vai falar? Então, tá. O que você quer que eu evidencie aqui do grupo? O que foi discutido? Pessoal, olha só, Denise cedeu aqui o microfone. Bom, Só esclarecendo, ela fez uma pergunta que pode servir para todo mundo. Ela perguntou, mas o que vocês querem que a gente fale? E aí a Denise respondeu, são as impressões do grupo com a experiência que foi vivida. o nosso grupo, o pessoal acho que se conhece só daqui da turma mesmo, então ficou preso realmente aos aspectos do desenho. E o que foi acrescentado, que eu observei aqui, nós todos, foram as partes físicas. Por exemplo, quem está de óculos e não tinha óculos no desenho, foi acrescido. Está com colar, foi acrescido, porque não estava no desenho. Então, foi muito em função da estética, porque é o que a gente conseguiu observar pelo pouco tempo para fazer. E pelo nosso relato aqui, todo mundo gostou muito do que foi acrescentado e que não estava ao desenho. Todos se sentem muito bem da maneira como se veem e como são vistos. Né? E teve 2 pessoas que foram agraciadas, que eu particularmente vejo assim. Foi uma que recebeu um coração, ou seja, deve ser uma pessoa muito generosa, muito afetiva, e a outra muito alegre. Foi evidenciada essas 2 virtudes nessas nossas amigas. Alguém tem um olho biônico aqui maravilhoso, né? Então, eu faço parte de um grupo 1000. É por isso que a gente viu. Ok. Que ótimo, maravilha. Mas olha só que interessante. O olhar ainda é periférico, né? Mesmo se não se conhece, a gente precisa sentar mais junto. Quando eu falo, a gente precisa sentar mais junto. Mesmo assim, se a gente se olhasse nos olhos, dá para descobrir um monte de coisa do outro. Se a pessoa é triste, se a pessoa é alegre, se a pessoa está passando por problema. Né? Então, se a gente pretende estar se relacionando com o mundo e aberto para ajudar esse mundo quando ele precisar, a gente precisa mais o quê? Perceber o outro, que está do nosso lado. A gente entende que foi dado muito pouco tempo. Talvez vocês possam argumentar, mas o tempo foi tão curto, a gente nem se conhece. E a gente começa a perceber também, em algumas circunstâncias, a dificuldade de olhar mesmo, porque não se conhece. Então, às vezes, essa crença que a gente tem, como eu não conheço você, eu não me permito olhar para você. E olha só que legal, quando vocês sentam na palestra, vocês viram para o lado e dão boa tarde? A maioria não dá. Quando a gente está aqui, a gente percebe isso direitinho. A maioria não olha para a pessoa que está do lado. Então, tem um monte de situação, né? A gente não cresce, a mamãe dizendo assim, não fale com estranhos. Né? E a gente não fala com estranhos. Né? Eu não peguei muito esse tempo, não. Eu ainda podia falar com estranho. Isso é coisa de mãe medrosa, tá? Ou muito cautelosa. Vamos botar assim para não ficar tão feio. Vai que ela está vendo a gente, né? Aí a gente... tem isso. Bom, eu vou aproveitar todas as respostas. Elas não são negativas nem positivas, elas servem para a gente fazer uma reflexão em cima. Não tenho vergonha de dizer não gostei, detestei, não tenho vergonha de dizer qualquer coisa, porque isso ajuda a todos nós. E a quem está desencarnado também, que tem muita gente assistindo a aula e a gente está auxiliando eles também. Tá bom? Diz a Iraci que é 4, 5 vezes mais. Meu nome é Natália e eu achei incrível que no nosso grupo todo mundo, quando recebeu o seu desenho, olhou, concordou com tudo e ficou satisfeito com o desenho. Não aconteceu nenhuma insatisfação. Mas olhou algo que diz... E automaticamente a gente foi se perguntando, quem desenhou isso? Aí a pessoa falou, mas por quê? Antes da pessoa explicar. Aí casos exemplificando. Ela, desenharam na figura dela uma flor, e ela, eu sou terapeuta floral. A outra, e a gente não se conhece, tá? Ninguém se conhece, nos conhecemos agora. A outra, quem desenhou a estrada? Falou, até fui eu. Ela disse,
eu passei a minha vida toda na estrada, viajando. Outra pessoa que desenhou o yin e o yang, por exemplo, no meu desenho, e um símbolo, um ícone de música. Tem toda uma história da música envolvendo meus pais, e eu tento sempre, né, tá no ponto neutro, e, né, o yin e o yang, positivo e negativo. Ela, no caso, foi o símbolozinho do pensamento, porque o desenho dela foi muito interessante, porque ela desenhou ela e outras pessoas. Então, tipo, pessoa que pensa no todo, na família. E aí, finalizando, ela falou, quem desenhou um livro? Nossa, eu leio muito, estou sempre com o livro debaixo. Então, a gente se encontrou e eu achei que foi numa harmonia e numa ligação que sabemos que não é por acaso. E desenhos, símbolos, na verdade, falaram de uma maneira tão profunda sobre cada uma de nós. Então, foi, assim, eu acho que ótimo, que foi para além do externo. Vocês viram que, às vezes, isso pode acontecer. É claro que, às vezes, a gente está com as percepções mais abertas, né? Tem dias que a gente está com as percepções mais fechadas. Provavelmente é um grupo que hoje estava aberto a receber o que está além daquilo que está aqui dentro, né? Porque o pensamento ele está externo. Então, quando a gente capta, a gente sente, a gente tem essa percepção, que era o que a gente estava falando antes, que a gente tem a percepção do outro. A gente não estava falando nas outras aulas da vibração que a gente sente do outro, né? Pessoa que a gente gosta quando se aproxima, que a gente não quer, ou outras situações que a gente vai percebendo e visualizando. É exatamente isso. E é engraçado porque a gente não está sempre fechado. A gente pode até ser pessoas mais fechadas, mas quando a gente quer, a gente abre. Porque a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, todo mundo tem. E todo mundo está captando de alguma forma. Como a Iraci diz, todos nós somos médiuns. Uns acabam desenvolvendo mais, se abrem mais, né? E acabam conseguindo essa percepção maior. E a gente estava falando isso outro dia, porque é a pessoa que não está ligada aos 5 sentidos, como só se for 5 sentidos. Ela permite os outros sentidos chegarem até ela, o 6º principalmente. Né? E isso é exercício, dá para a gente fazer. Agora para cá, né? Bom, no nosso grupo, todo mundo desenhou bonequinho com uma exceção. Teve uma companheira nossa que desenhou um desenho abstrato. Árvore, mar, pássaros, né? E a gente foi complementando esse desenho sem ser com acessórios concretos, materiais, mas sim com elementos da natureza. Sol, pássaros, até barquinho colocaram também, né, no CD. Enfim, ficou bem bacana. Assim, todo mundo gostou do que foi colocado. Eu, particularmente, reparei que a maioria dos desenhos estavam sem chão. Os bonequinhos estavam meio que flutuando. Aí eu coloquei chãozinho nos bonequinhos. Não. E, assim, colocaram bolsa, pulseira, óculos, os acessórios também, que as mulheres usam mais. Em mim colocaram uma jaqueta, enfim, um relógio. Não incomodou em nada. Todo mundo gostou. Foi ótimo. É bom ver todo mundo feliz com o que recebeu, né? Será que é assim mesmo? Todo mundo feliz com o que recebeu? É engraçado, né? Porque aqui também ninguém se conhecia, a não ser nós duas, né? Porque a gente está praticamente vive no Seja. Alô, moçada. Vamos ouvir aqui o que a amiga está falando. E assim, cada um fez um desenho diferente, e uma também fez um desenho que a gente achou até engraçado, que foi ela que desenhou um patinho, né? Como ela se via, né? Um patinho. Eu aí coloquei uma boia para ela, né? Não, olhei para ela e disse assim, será que ela está com medo de alguma coisa? Coloquei uma boia. Ela segura aqui e vai se salvar, né? Então a outra, tipo, eu achei muito recatada, coisa assim. E estava voando também, dei um sapato e um chão para ela. Então, cada uma foi falando as coisas que foram vistas. Mas uma coisa interessante,
que a gente viu foi assim, o desenho dela, ela fez várias pessoas, né, várias mulheres, que é a família dela. Eu e ela vimos isso como se fossem as encarnações dela. Que ela foi, porque está num crescente, assim, sabe? Mas num crescente porque são pessoas de várias idades, que ela fez as filhas e as netas. A gente viu ela como pequenininha, mas subindo na evolução. Ok. Sabe? Então foram duas que tiveram essa noção. Mas eu acho que, no geral, todo mundo se viu legal, bem, porque todo mundo, sim, se viu. Ela, sabe, ela me fez falando, é óbvio, né? Falando, sabe? Ela já me viu assim como uma mãe, entendeu? Me deu uma casa, botou uma casa do meu lado, né? Porque é uma preocupação para mim, a família, porque eu tenho duas filhas, uma na Austrália e a outra lá no Sul. Então, na verdade, eu não tenho família perto de mim. Então, essa preocupação da casa está sempre comigo, entendeu? Então, cada uma se viu exatamente como... Ela recatada, ela falou assim, ultimamente eu tenho me sentido assim recatada porque eu estou trabalhando fora. Então, eu tenho que estar mais, sabe... bem composta, mais séria. Sabe? Só ela não disse por que ela se desenhou como patinho ainda. Pode guardar se quiser. Mas olha que interessante. Aqui o simbolismo aparecendo, né, que podia ser também, porque às vezes a gente se vê com... define melhor num símbolo do que num desenho, né? E aqui as reencarnações e os estágios da vida aparecendo, e essa percepção, né? Quanto ensinamento a gente pode receber. Não somos só essa existência, somos várias. E isso, como a gente vem falando, o homem integral, ainda vão vir mais reencarnações, e mesmo que não viessem mais, ainda assim tem muita história de vida, porque a gente não vive só encarnado também, né? Então, esse homem integral aparecendo no trabalho é lindo, né, gente? Vamos combinar aqui. E o que está errado? Quem que vai dizer que tem alguma coisa errada nas interpretações que a gente faz? Às vezes a gente faz as interpretações que vão muito além daquilo que a gente acha que é, né, do real. Quem que é aqui? Senhor Antônio? Boa tarde. Meu nome é Antônio. Não deu assim para ter uma noção, infelizmente não deu para fazer um contato com todos. Mas pelo que eu pude acompanhar, eu gostei muito daquilo que foi acrescentado. Botaram uma pessoa do meu lado que eu vi o meu filho. Né? Botaram duas mãos, se dando as mãos, uma forma de união, né? Um livro, conhecimento, né? Uma vela, luz, né? E uma outra que eu não entendi, fica no coisa, não entendi o coisa. Então, dentro das perspectivas minhas, gostei muito. E pelo que passou das outras pessoas, pelas minhas mãos, também senti assim, uma coisa dentro da característica de cada um, aquilo que foi acrescentado, uma que era só natureza, né? Então tinha lua, tinha estrela, né? Botei um sol, né? Então, assim, pessoas que se agregaram, assim, um brinco, e no sentido geral, assim, dentro da experiência eu gostei muito, entendeu? Ainda não estou preparado, né, para poder né, interpretar, né? Mas é uma questão de estudo, né? Para refletir, né? É uma questão de querer enxergar o outro, né? Tudo aparecendo. O inconsciente que vai buscar até o inconsciente do outro. E vocês, quem que vai ser? Boa tarde. Inicialmente... Pessoal,
O microfone tem que ficar perto. Isso. Inicialmente, todas nós desenhamos a figura de uma boneca, né? Todas somos mulheres, todas somos mocinhas. E à medida que foi passando as fotos, os retratos, autorretratos, assim, vejo, eu olhei para as colegas do lado, a última do meio, e pude observar algumas coisas. Dentre elas, o que me chamou a atenção num desenho da colega da esquerda, que um olho estava menor do que o outro, então eu aumentei o olho para ela ter uma visão melhor. Do meu lado, eu acrescentei um decote em forma de um coração. A outra colega, qual o seu nome, bem? Edline, eu percebi o sorriso dela, o carisma. E a outra colega, ela bastante ansiosa em termos de tempo. Entendeu? Agora, tanto é que ela ganhou 2 relógios. É o tempo. E o meu eu vi como perfeito. Foi colocado tipo um colar, mas que representa o chakra da fala. E é o que eu ultimamente venho sentindo falta. Falar, extravasar. Muito bem escolhida. E foi um bom recado, né? Às vezes o recado vem por outros, né? Os outros falam daquilo que a gente precisa ouvir. Que bacana. Ninguém incomodado, ninguém não se reconheceu nos desenhos. Todo mundo confortável. Eu estou achando que esses mentores estão dando muita colher de chá, né? Bom, grupo de vocês? Sandrinha? Vamos lá, moçada. Bom, vamos lá. Alô. Hello, dollies e gentlemen também, né? Olha só, também nós fizemos as bonecas, né? E o que aconteceu? Depois da gente conversando, realmente todo mundo se sentiu confortável, né? E só que tem um lance assim, das tuas perguntas, a gente colocou uma que pode ser aceitação, né, da terceira pergunta, e algumas coisas assim que quando a gente olha, 3 tinham chão, 2 flutuam. O legal do rapaz que estava aqui, ele fez a da Valdelice, mas ele não sabe que ela mora na Ilha da Gigoia. E ele fez árvore, fez gaivota, fez flor, entendeu? Então, é muito legal. Mas dentro do que a gente estava colocando, a gente olhando, a gente já estava satisfeita com o nosso desenho. Lógico que as coisas são acrescentadas, só que quando são acrescentadas coisas boas, né, sempre a melhora, a gente tem vergonha de olhar o melhor. A gente não se vê nesse melhor todo, entendeu? É assim, é mais fácil, tanto sim que alguém pode fazer para o bem, como fazer para o mal, né? Acrescentar alguma coisa boa, como acrescentar alguma coisa ruim. Mas, geralmente, quando se acrescenta alguma coisa boa, é como se falasse para você hoje, ai, você está linda hoje. A pessoa se retrai, ela sente vergonha de ser. Então, essa aceitação do Pai, que como Ele nos criou, essa aceitação toda a gente não tem pela gente ainda, né? Então, a gente rola uma vergonha. Muito bom, Sandra, porque é exatamente isso. A gente não se aceita, tem vergonha de quem é e não consegue enxergar a nossa própria beleza, né? Não consegue mesmo. A gente tem muita dificuldade de enxergar a nossa real beleza. Por isso tão difícil se amar. Eu não estou falando daquele amor soberbo. Sabe aquele da pessoa que fica malhando o dia inteiro e fica, eu sou a gostosa da parada? Não é disso que eu estou falando, né? Porque ali também tem um processo ali conflituoso. Eu estou falando de se olhar com sinceridade, gostar daquilo que é. Deus me fez assim,
porque Ele me ama. E Ele queria alguma coisa especial. Será que eu enxergo o que é especial aqui? O meu papel nesse mundo e o que eu posso fazer? Será que a gente consegue ver isso? As nossas potencialidades e tudo que a gente ainda pode mudar e transformar? O meu grupinho aqui preferido, do fundo da sala, né? A turma do barulho. Quem que vai falar? Alci. Como é que eu não sei que é o Alci? A transformação está acontecendo. A transformação, gente, é tudo aquilo que nós naturalmente tentamos desenhar e, na realidade, aqui, fizemos uma coisa, alguns com vergonhas, outros com medos. E aqui, gente, nós estamos aqui numa casa de amor. Nós estamos aqui aprendendo amor, a palavra amor. E aqui o meu grupo é muito interessante. A felicidade está enorme aqui no meu grupo. Entendeu? Uma alegria de tudo. Todo mundo botou sim, 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 todo mundo. A colega aqui acabou de bater no carro dela, ela está aqui, alegrando a gente, entendeu? Dizendo sim, agradecendo, entendeu? Isso é muito importante. Aqui, onde não tinha chão, nós colocamos chão. Onde não tinha cabelo, me botaram o cabelo. Não tem jeito. Então, cada um aqui vem lapidando, vem aperfeiçoando, vem alegrar. Porque alegria, gente, a gente conquista. O amor, como você acabou de falar, né? Vem de dentro para fora. E graças a Deus nós estamos recebendo esse amor nessa casa maravilhosa aqui de Joana. Show de bola. Adorei o cabelo. Adorei o cabelo. Alegria, né? Você sabe que ela me lembrou uma coisa que acho que vale a pena falar. A gente fica exercitando tanto, porque assim, não dá para a gente falar aqui sem exercitar, né? A gente não pode ficar só falando naquilo que não fica testando dia e noite. A gente é testado dia e noite. Aí, essa semana, eu sempre falo para os outros, para ter serenidade diante das circunstâncias, deixa elas virem, mas não dá tanta importância, tantas coisas pequenas que a gente perde a energia, né? Muita energia com coisas pequenas, e a gente esquece quem é que está governando a gente. E aí, aconteceu uma coisa que em outro momento teria me tirado do sério. E bobeira, gente, para mostrar que é bobeira mesmo. Preparei nessa semana um chocolate quente, sabe aquele especial, com chocolate de verdade, creme de leite. Falei, vou me dar de presente, vou sentar para estudar. Né? Aí preparei, fui para o meu quarto, botei a xícara do meu lado, peguei livro, peguei lápis. Né? Quando eu fui pegar a xícara, minha xícara preferida foi no chão e o quarto virou um mar de chocolate. Né? E eu olhei aquilo, posso garantir que não mexeu com um fio de cabelo meu. Eu simplesmente olhei, será que eu vou fazer outro? Falei, depois eu penso nisso. Fui lá para dentro, peguei o pano e comecei uma limpeza. Meu marido chegou no quarto e falou, o que é isso? Eu falei, nada, não aconteceu nada. Pode voltar para onde você estava, quando eu terminar eu te chamo. E aí ele saiu assim, tipo, né? E aí limpei o quarto. Quando terminou, eu já não estava mais com fome. Eu falei, gente, eu ia me envenenar com uma xícara enorme de creme de leite, chocolate, açúcar, tudo que tinha de bom eu botei ali dentro. Mas o mais legal é que a gente, depois de se exercitar muito, e nas pequeninas coisas, a gente começa a não dar valor a coisas que antes a gente dava com muita emoção. A gente não precisa, a gente guarda toda essa energia para colocar nas coisas que a gente precisa. Onde a gente colocar amor. Se eu gasto uma energia direcionando ela para outro campo, eu não vou ter a energia de amor quando eu precisar dela. Então, a gente começa a perceber, e obrigada pela lembrança, que eu acho que vale a pena falar, o quanto que a gente deixa as nossas energias irem embora pelo que a gente gostaria de ser e não consegue, a posição que a gente queria estar diante daqueles que nos observam, né? O quanto que o ego, às vezes, faz com que a gente se sinta humilhado ou ofendido.
o que vai tirando a nossa paz de espírito, o que faz com que a gente não consiga nem mesmo fazer uma oração. Porque para fazer oração, a gente tem que se despir. Quando a gente fala, eu não vou entrar na tua aula não, quando a gente fala, a aula é nossa. Quando a gente fala, a gente tem que estar com o corpo, sabe, e o espírito muito aberto. Porque não adianta a gente falar com Deus coisas que não existem. Ele sabe do que a gente sente. Então não adianta nem a gente chegar para ele e falar assim, estou triste, estou feliz, eu estou... Ele sabe, ele está em você. Ele está em você. E se você tiver o coração aberto, a mente livre, para falar com ele como se ele fosse o teu maior terapeuta, e você no divã, falando com aquele que você mais confia, você vai falar exatamente o que você precisa ouvir. Sem rebuscar as palavras, deixar o coração te dizer. E a nossa aula hoje, na verdade, que é a prece, começa em se entender, em saber quem se é de verdade, para na hora que a gente estiver falando com ele, a gente, antes de tudo, ter o sentimento de gratidão por quem nós somos. Por estarmos aqui, por ele ter nos feito. Já pensou que vocês poderiam nem existir? E imagina só quanta coisa a gente ainda não conhece que ainda vai chegar. Não dá esse real valor. Porque a gente não dá valor àquilo que é realidade, a gente dá valor àquilo que não é o real. Né? É um desenho, às vezes, que faz a gente refletir muito mais profundamente no que a gente nega que recebeu. Ninguém se sentia incomodado, mas essa dinâmica às vezes faz as pessoas se sentirem incomodadas com o que recebem de desenho. E aqueles que convivem conosco, eles influenciam muito na nossa vida, no nosso comportamento. A gente deixa de ser aquilo que é porque o outro espera que a gente haja de alguma forma e a gente acaba agindo como o outro espera, e não da forma que a gente é, ou do como a gente gostaria de estar agindo. Né? Então, não é só Deus que faz o nosso desenho. Somos nós também que somos participantes daquilo que a gente vai ser. Porque Ele permitiu o livre-arbítrio e a gente pode criar junto dele. Então, eu queria que vocês fizessem uma coisa agora para terminar no desenho de vocês. Façam um coração em volta de todo o desenho que vocês ganharam aí, envolvendo tudo isso, e fiquem durante um segundinho, pelo menos, olhando o que esse coração está falando para vocês, em volta daquilo que vocês são. Então, pessoal, entendendo esse encontro como uma oração, nós vamos terminar com alguns slides de Joana, do texto Psicologia da Oração. A oração é um precioso recurso que faculta a aquisição da autoconsciência. Todo o nosso encontro de hoje foi um exercício para a autoconsciência, da reflexão, do exame dos valores emocionais e espirituais que dizem respeito à criatura humana, tornando-se delicado campo de vibrações especiais, faculta a sintonia com as forças vivas do universo,
constitui veículo de excelente qualidade para a vinculação da criatura com o seu Criador. A oração é o mecanismo sublime que permite a mudança de onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmo. Em face desse mecanismo, torna-se indispensável que se compreenda o significado da prece, sua finalidade e a maneira mais eficaz pela qual se pode alcançar o objetivo desejado. Orar é abrir-se ao amor, ampliar o círculo de pensamentos e de emoções, liberando-se dos hábitos e vícios. Todo o nosso encontro de hoje foi esse exercício. Oração não é necessariamente você parar num momento, agora vou falar com Deus. Nós falamos com Deus a todo momento, nas nossas atividades diárias, profissionais ou domésticas, nas nossas relações com o outro, seja esse outro ou esse próximo, quem quer que seja. E todo esse exercício que estamos buscando fazer no curso de autocura é essa libertação dos pensamentos, das emoções atávicas, né, que trazemos e dos hábitos e vícios que estamos buscando transformar. Então é preciso racionalmente louvar a Deus, considerando a grandeza da criação e vibrando no conjunto como seu filho. Às vezes a gente se esquece dessa paternidade. Ampliar o campo do raciocínio em torno dos próprios limites e necessidades imensas. Cada um de nós sabe quais são as próprias necessidades. Rogar compaixão e ajuda, a fim de errar menos, acertar mais, e de maneira edificante o passo com o bem. Evitar a queixa doentia, a morbidez dos conflitos e exterioridades ante a magnitude das bênçãos que são auridas. Por fim, iluminado pelo conhecimento da própria pequenez ante a grandeza do amor, externar o sentimento de gratidão, a submissão jubilosa às leis que mantêm o arquipélago de astros e a infinitude de vidas. Esses textos são um belo complemento para o nosso encontro da tarde de hoje. Tudo ora no cosmo, desde a sinfonia intermina dos astros em sua órbita, mantendo a harmonia das galáxias até os seres infinitesimais no mecanismo automático de reprodução, fazendo parte do conjunto e da ordem estabelecidos. A oração é campo no qual se expande a consciência e o espírito eleva-se aos páramos da luz imarcessível do amor inefável. Quem ora, ilumina-se de dentro para fora, tornando-se uma onda de superior vibração em perfeita consonância com a ordem universal. Somos nós dentro de toda a natureza, de tudo que o Pai criou. Quando desejares orar, acalma o coração e suas nascentes, assumindo uma atitude de humildade e de aceitação, a fim de que possas falar àquele que é o Pai de misericórdia. Convidado a ensinar aos seus discípulos a melhor maneira de expressar a oração, Jesus foi taxativo e gentil, propondo a exaltação ao Pai em primeiro lugar, logo após as rogativas e a gratidão, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. Quem gostaria de encerrar fazendo a oração que o Senhor nos ensinou? Você quer? Nossa amiga aqui quer, tá, Dona Val? Tia Val, pode fazer o próximo. Da próxima aula, pode também encerrar com o Pai Nosso. Bom, você é bonita, mas hoje está especial. Obrigada, Tia Val. Aceite o teu desenho. Ó Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada pela atenção, gente, pela brincadeira aceita. Essa experiência que eu passei também, você falou, alguma experiência que eu